Oi pessoal, eu me chamo Gustavo Rodrigues, sou acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus, Urutaí. Eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o pré-melhoramento do algodão. É o capítulo 2 do livro Melhoramento de Plantas. Introdução. O algodoeiro é a mais importante fonte de fibra vegetal para a confecção de têxtil. A gente tem aqui basicamente duas espécies que foram trazidas das Américas, que é a Gospium barbadense e a Gospium hirstone. Elas possuem a maior importância econômica e são responsáveis por aproximadamente 95% da área plantada no mundo. O gênero Gospium ele inclui cerca de 50 espécies, divididas em 8 grupos genômicos diploides e um grupo halotetraploide. Esses grupos eles foram constituídos de acordo com a similaridade dos cromossomos em relação ao tamanho e à estrutura. Bom, pessoal, o Brasil ele é centro de diversidade primária do Gospium mustelíneo e centro de diversidade secundária do Gospium barbadense e Gospium hirstone. Bom, no Brasil, atualmente, quase toda a área cultivada com algodoeiros usa cultivares da espécie hirstone, denominada algodoeiro herbáceo. Evidências sugerem que os primeiros estádios de domesticação dessa espécie ocorreram no México. Grandes coleções de germoplasma do gênero Gospium são mantidas nos Estados Unidos da América, na China, Rússia, Índia e França. A coleção de Gospium da Embrapa, aqui no Brasil, é a sexta maior do mundo, com 2.927 acessos. Os genótipos presentes nessa coleção foram recebidos por doação, intercâmbio e coleta no país. Um trabalho intenso de caracterização vem sendo conduzido para que a variabilidade presente seja devidamente caracterizada. Bom, historicamente, no Brasil, pesquisas na área de melhoramento só foram feitas em momentos de crise da cultura, para resolver problemas de ordem fitossanitária. Atualmente, um programa de pré-melhoramento de caráter permanente está em desenvolvimento. O objetivo do presente trabalho é descrever 3 ações de pré-melhoramento ocorridas no país. Desenvolvimento. Bom, o bicudo do algodoeiro, o Anthomos grandis, é um inseto da ordem dos coleópteras, família Curculionidae, que é praga-chave da cultura do algodoeiro no Brasil, como eu já havia dito antes na introdução. Ele é de origem mexicana e o primeiro registro de sua ocorrência no país ocorreu em 1983. Ele se alimenta e oviposita preferencialmente em botões florais, também atacando flores e maçãs em estágios mais avançados da cultura. Os prejuízos decorrem principalmente do abortamento das estruturas reprodutivas em consequência da oviposição e da alimentação. A perenidade dos algodoeiros mocós, seu ciclo longo e o período de florescimento prolongado favoreciam em demasia essa praga. Da mesma forma, as cultivares tardias e algodoeiro herbáceo representavam um grande problema para a convivência com o inseto. Bom, com base nisso, 2 abordagens genéticas foram desenvolvidas para minimizar os danos causados por essa praga. A primeira, e essencial para todo o procedimento, foi o desenvolvimento de cultivares de algodoeiro herbáceo precoces e com florescimento compacto. A lógica dessa estratégia é que as cultivares que detêm esses procedimentos possuem a capacidade de fixar a maioria das maçãs antes que a população do bicudo atinja níveis elevados. Bom, antes da introdução do bicudo, a preocupação com a duração do ciclo do algodoeiro não era tão grande. As cultivares de algodoeiro herbáceo usadas na região levavam de 100 a 110 dias para a abertura do primeiro capulho. Vejam só que absurdo. Bom, uma busca na coleção de germoplasma e em materiais introduzidos dos Estados Unidos identificou a linhagem GH11975, mais precoce que os demais materiais usados até então, necessitando de cerca de apenas 80 dias para a abertura do primeiro capulho e adaptado às condições exigentes na região Nordeste. Bom,
Paralelamente à busca por precocidade, 3 fontes de resistência genética do algodoeiro ao bicudo foram identificadas em testes de campo. São elas a Texas 277, a Texas 326 e a T1180. A resistência ao bicudo presente nesses algodoeiros era parcial e observável pela menor quantidade, de botões florais ovipositados, que em ensaios a campo chegavam a valores abaixo de 50% das taxas observadas nas testemunhas. Embora fossem mais resistentes ao bicudo, os genótipos apresentavam um ciclo tardio e características agronômicas de fibras inferiores, impedindo seu uso diretamente nos programas de melhoramento. Bom, o programa de pré-melhoramento para a resistência ao bicudo do algodoeiro cumpriu plenamente seu objetivo principal: localizar acessos contendo fatores de resistência a pragas e transferir essa variabilidade para materiais com características similares aos genótipos adaptados, passíveis de serem usados como genitores em programas de melhoramento. Algodão de fibra colorida. Bom, a cor da fibra do algodão é o resultado da presença de pigmentos entremeados à celulose e é uma característica geneticamente herdada, cujas tonalidades assumem diferentes matrizes de verde e marrom. O cultivo do algodão de fibra colorida é antigo, como mostram escavações feitas lá em Huaca, Pietra, no Peru, 2.500 anos antes de Cristo. Bom, o algodão de fibra colorida ele foi cultivado e usado em produtos têxteis de indígenas das Américas por séculos. Um sumário dos genes já estudados que condicionam a fibra colorida pode ser observado aqui na tabela 1, que relaciona a espécie detentora e a denominação do gene segundo o Comitê Técnico Norte-Americano. Por exemplo, eu tenho um gene LC1 que condiciona uma cor de fibra marrom, que é da espécie Easton. Eu tenho um gene, por exemplo, aqui, vamos supor, um da DW, que condiciona uma cor branco, meio com aspecto sujo, da espécie Radimondi. Todas as cores são desenvolvidas sob o sol, após a abertura dos capulhos. No início a fibra é branca e em aproximadamente uma semana ela assume a cor definitiva de acordo com a constituição genética. As tonalidades do algodão colorido podem variar de acordo com a estação do ano e com o local devido ao clima e conforme as variações as variações do solo, né? Não há a diferença na qualidade da fibra de algodoeiros brancos e coloridos pode ser explicada pelo grau de manuseio genético a que cada um foi submetido, os trabalhos de melhoramento conduzidos, principalmente após a segunda metade do século passado, que priorizaram o algodão de fibra branca, que pode ser tingido de qualquer cor com pigmentos naturais ou artificiais. Isso porque, gente, o algodão de fibra branca ele ainda é considerado melhor em questões de resistência que o algodão colorido, vamos assim dizer. E apesar da menor qualidade, os algodões coloridos eles apresentam vantagens econômicas e ambientais em relação aos algodoeiros brancos, principalmente por dispensarem tingimentos. Essa etapa do processo fabril ela é uma das mais onerosas e poluentes da indústria têxtil. Segundo alguns autores, os produtos de algodão naturalmente coloridos eles necessitam de menos quantidade de inseticidas, já que alguns desses algodões possuem qualidades de resistência a pragas e doenças, além de tolerância à seca e à salinidade. Ramulose do algodoeiro. Bom, ela é causada pelo fungo Coletótricos, Gossypia, variedade Cephalosporioides. E os sintomas iniciais dessa doença são lesões necróticas nas folhas e nos ramos. Em seguida, ocorre a morte do meristema apical, estimulando o desenvolvimento de gemas axilares, e isso causa, claro, subbrotamento na planta. Os ramos induzidos apresentam nós entumecidos e entrenós curtos, conferindo à planta porte reduzido, com pouco ou nenhuma produção. A ramulose ela se manifesta em qualquer idade da planta, sendo que o ataque é mais severo em plantas novas. Em avaliações de coleções de germoplasma no campo, quanto aos vários caracteres do algodoeiro,
começaram-se a observar uma dependência entre o nível de infecção causada pela ramulose, desculpe, e o grau de pilosidade da planta. Para comprovar essa dependência, Carvalho et al. Em 1985 trabalhou com genótipos de diferentes graus de pilosidade, incluindo um totalmente glabro e um outro extremamente piloso, denominado pilose, no ensaio em casa de vegetação, sob inoculação artificial. Ficou determinado que os genótipos pilosos foram os mais suscetíveis e os glabros mais resistentes. A partir de 1980, foram iniciados os trabalhos de identificação de fontes de resistência à ramulose em materiais do banco ativo de germoplasma da Embrapa Algodão. A partir do conhecimento de que o nível de resistência da ramulose dependia da ausência de pilosidade nas plantas, os trabalhos de melhoramento conduzidos na Embrapa Algodão começaram a incluir como progenitores esses materiais, na formação de populações para seleção de cultivares. Assim, a maioria dos cultivares lançados a partir da década de 90 passou a incorporar resistência à ramulose. Conclusões. Com relação ao bicudo do algodoeiro, a perenidade dos algodoeiros malcós, seu ciclo longo e o período de florescimento prolongado favoreciam em demasia o ataque do bicudo. Então, com base nisso, o que os melhoristas buscaram foi genes de plantas que apresentassem precocidade através da antecipação desse florescimento, para que quando esse ocorresse, no caso o florescimento, a população do bicudo não estivesse em alta ou não esteja em alta, uma vez que a agressividade do inseto impossibilita que seu controle seja exclusivamente genético. Bom, com relação à coloração das fibras, aqui, embora os algodões de fibra colorida não estejam no mesmo nível dos cultivares de fibra branca, as empresas operam sem quaisquer problemas. Além do fato, é claro, desses cultivares de fibra colorida eles serem menos danosos ou menos agressivos ao meio ambiente. É claro que nós estamos no século XXI e o que se visa hoje é coisas que sejam ambientalmente corretas, enfim. E com relação à amulose, que é uma doença seríssima na produção de algodão, o melhoramento genético ele visou a visão da resistência ou até mesmo a diminuição dessa agressividade do patógeno. Em relação à ramulose, ele só foi possível e eficaz quando chegou-se à conclusão que variedades com a ausência de pilosidade eram as menos suscetíveis ao ataque do patógeno. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigado a vocês.